Ontem eu conversando com a minha esteticista, ela falou um negócio pra mim que mexeu bastante com a minha cabeça. É uma frase clichê, bem antiga, tal, e eu sou uma pessoa que sou apaixonado pela Bíblia, sou apaixonado pela palavra de Deus. E aí eu trouxe algumas referências bíblicas para ela. E ainda assim ela falava assim: "Eu não concordo, porque uma coisa que começa errado, ela termina errado." Já dizia o meu avô. Legal. Aí eu falei para ela assim: "Então eu vou te dar algumas bases bíblicas para tentar derrubar um pouco da sua tese ou tentar mexer com a sua cabeça, né?" Ela falou: "Pois bem." Eu falei: "Tá bom, vamos lá." E eu quero compartilhar isso com você aqui, através desse vídeo. E isso não são opiniões minhas. Quando eu falo de Bíblia, eu não imito opinião, eu trago base, né? E eu não estou pregando aqui, estou trazendo um estudo. Estou trazendo um estudo, um ensinamento, alguma coisa, né? Quando eu estou pregando, eu não abro para sugestões, opiniões ou tal, porque é pregação, é o Espírito Santo que está falando. Mas como Paulo diz, algumas vezes isso eu digo do Espírito, isso eu digo de mim. Então isso que eu estou falando é fundamentado em conhecimento bíblico, mas, e está sujeito sim a debate, discussão, e se você quiser dar sua opinião, pode colocar aqui, fica à vontade. Só trazendo algumas bases bíblicas para isso, para fortalecer essa tese. Aquilo que começa errado, termina errado. Pois bem, lá do começo, e eu não vou falar da Bíblia inteira, porque senão eu vou tomar muito do seu tempo. Lá do começo. E no princípio criou Deus até os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus vai lá e constitui ali, cada dia, alguma coisa, né? A água, a terra, até formar o homem. Quando ele formou o homem, dentro do homem já havia a mulher, ela já estava lá dentro. Então a Bíblia vai dizer que macho e fêmeas o fez. Então quando ele fez Adão, ele já fez Adão e Eva. Depois ele separou Adão de Eva, né? Tirou a Eva lá de dentro de Adão e fez alguém ali para ser ajudadora dele. Mas o que é interessante é que quando ele tirou Eva de dentro de Adão, ele usou o seguinte termo, né? Não é bom que o homem fique só. Deus fez homem só. Ele fez homem só. Né? Naquela concepção de boneco, tá? Porque, como eu disse, os dois foram feitos juntos. Mas naquela concepção de homem, de Adam, de um ser tirado do pó da terra, veio Adão. É aquele boneco que recebeu o fôlego de vida, veio Adão. E aí Deus falou que não é bom que um homem fique só. E aí o que ele foi? Arrancou Eva de dentro dele porque ele precisava de multiplicar e povoar a terra. Era necessário isso. É óbvio que alguns teólogos vão dizer assim: mas a terra que foi Caim já tinha filhos de Deus lá, tal, mas não eram filhos de Deus que viessem da linhagem humana. Que inclusive eu estou aqui nesse vídeo por causa do erro de Eva. Eu estou aqui nesse vídeo por causa do erro de Adão. Se os dois não tivessem comido do fruto, se os dois não tivessem desobedecido a Deus, se não tivesse acontecido aquilo lá, não aconteceria nada do que acontece hoje. Então você já vê que a humanidade já foi concebida através de um erro, através de um pecado. A humanidade já foi concebida através de anjos decaídos, né, de uma rebeldia de Lúcifer lá que quis se igualar a Deus, já foi concebida. E aí, trazendo algumas outras bases, né, você vê Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, ele teve várias mulheres, né, inclusive uma delas era Mical, filha do rei Saul, né, mas a mulher que deu a ele o seu sucessor como rei, que é saber Salomão, foi Batseba, fruto de adultério. E assim vai. E a linhagem, e assim vai. E aí, para cortar um pouco de etapas, você volta um pouquinho e você vê lá de 12 filhos que Jacó ele teve, né? O filho que é da linhagem de José, de Cristo, é um filho de uma concubina. Não é o filho da sua grande paixão Raquel. Por exemplo, você entende? Né? Nós não viemos da linhagem do filho da promessa que foi Isaac. Nós viemos talvez da linhagem de Quetura, que foram os outros 6 filhos que Abraão teve. E assim sucessivamente. Então esse negócio de que aquilo que começa errado termina errado, não é uma ciência exata, não é uma verdade bíblica. A minha Bíblia vai dizer que Deus usou as coisas que não são para confundir as que são. Que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos.
Nós temos que seguir uma linha, uma liturgia, todo um cronograma que a Bíblia dá, que inclusive é complexo, e eu posso fazer um vídeo depois falando sobre isso, porque o único que conseguiu cumprir isso está lá no livro de Mateus, capítulo de número 5, é saber Cristo. No mais, nós vinhamos de linhas tortas, nós vinhamos, mas Deus escreve certo em linhas tortas. Então, essa é razoavelmente aceitável, ainda que eu acredito mais na tese que Deus acerta a linha para depois escrever nela. Mas o que as pessoas não entendem, que a ciência do homem não é a mesma de Deus, a natureza do homem não é a mesma natureza de Deus. Deus, ele faz o que quer, como quer, quando quer e pronto. A vida do ser humano, todo ser humano, todos, se ele puxar a sua árvore genealógica, ele vai perceber que nós somos frutos de erros. E Davi escreveu isso lá no Salmo de número 51, do erro, do pecado me concebeu a minha mãe. Então, por que as pessoas se martirizam tanto? Por que as pessoas sofrem tanto? Porque elas desenham uma linha perfeita, desenham um mundo perfeito, desenham coisa perfeita, e não entendem que se esse mundo fosse perfeito, Cristo não viria para ser crucificado. Se esse mundo fosse perfeito, Cristo não prometeria que ele voltaria para resgatar os seus. Então ele vai resgatar os seus justamente porque nós vivemos no mundo imperfeito, no mundo errôneo. Tá? E as pessoas se martirizam tanto porque ficam procurando essa perfeição que ela não existe. Esse mundo perfeito que não existe, essa coisa certa que não existe. Aí muitas vezes você vê, olha que eu me seguro muito para não citar exemplos, mas eu vi um exemplo de um casal que é um cantor sertanejo, que veio lá das origens. Não, o cara tem muita grana, ele é feio pra caramba, mas ele tem muita grana. A mulher dele é linda. A mulher dele foi esculpida assim, e eu acho que é a segunda linhagem depois de Eva, não é possível que a mulher... eu só vou dar uma pista aqui para vocês. O nome dele começa com S, pronto. E eles dando conselhos para casais. Aí eu fico horrorizado com isso, porque é fácil ser um casal daquele. O cara é milionário, baita de um bem sucedido, e a mulher, cara, a mulher é uma Barbie falante. Como não ser um casal perfeito desse jeito? Tem uma crisezinha, vai resolver lá na França. Tem uma outra crise, vamos jantar, aonde? Vamos lá na Torre de Pisa, vamos lá em Roma, vamos lá na Suécia. Tô com vontade de comer um chocolate quente, vou tomar lá na Suécia. Assim é fácil. Então, esse mundo que nós vemos são de casais imperfeitos, de pessoas imperfeitas, de empresas imperfeitas, de igrejas imperfeitas, de tudo. O que se pisou perfeito nessa terra? Enoque foi levado por Deus, transladado. Elias foi arrebatado. Moisés morreu, juntou a carne com o espírito, foi levado. E Jesus? No mais, quem que você conhece que é perfeito? Essa cobrança por coisas perfeitas não existe. Nós temos que fazer igual sim os reis magos, ver aquela estrela e ir atrás dela, mas saber que nós não vamos alcançar aquela estrela. O legal dessa história é que eles não alcançaram a estrela, mas alcançaram o Messias, alcançaram o Cristo. Mas é só para entender que essa cobrança que se existe na humanidade, de perfeição, no mundo perfeito, de coisas perfeitas, de casamento perfeito, de igreja perfeita, de sociedade perfeita, isso não existe. Entendeu? A gente tem que fazer o nosso melhor. Você é pago para fazer o seu melhor? Te dão o melhor para você fazer o seu melhor? Tem que ser recíproco, você tem que dar o que você recebe, você tem que fazer o que dão para você, entendeu? Se te der os melhores ingredientes, faça a melhor pizza, se te der os melhores ingredientes, faça o melhor suco, mas faça o que você pode fazer com aquilo que você tem, viva a vida que você pode ver com aquilo que você tem, salvo o contrário, não dá para exigir muito da sociedade, não dá para falar que aquilo que começa errado termina errado, não, muita coisa que começa errado pode sim terminar certo, pode, claro que pode. Não existe uma ciência exata para isso. Aquilo que começou torto pode se endireitar sim. A árvore é o maior exemplo disso. Ela tem vários galhos tortos, mas o mais legal da árvore é que esses galhos, eles procuram a luz. Então eu finalizo aqui dizendo para você: seja como uma árvore, seja como um galho de uma árvore. Pode estar torto, pode estar errôneo, pode estar indo para os caminhos que muitas vezes não é muito correto para os olhos dos outros, mas esteja sempre procurando a luz, esteja sempre procurando a luz. Faça isso, que você vai ser bem sucedido na sua vida. Procure a luz, procure a luz, procure a luz. Faça igual os reis magos. Corra atrás daquela luz da estrela, que por mais que você não alcance ela, você vai alcançar algo muito mais importante na tua vida, que é um Cristo, que é um Messias, que ele não vai estar lá naquela luz, ele vai estar numa manjedoura, mas através dele, a vida de uma humanidade pode mudar. Então não fique esperando o mundo perfeito, seja você
aquele que corre atrás do que pode ser o melhor para você. Pode não ser o melhor para os outros, pode ter começado errado para os outros, pode ser tudo, não tem problema. Faça o que faz o seu coração sorrir, que já tá bom tamanho. Tá bom?